E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. É sobre isso que eu quero trazer nesta manhã. Como eu brinquei e disse que hoje tudo vai ser surpreendente, a ministração ela também tem um nome assim, surpreendente. Porque o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de cada um de nós? Você consegue pensar nisso? Pastor, Ele espera que eu dê o dízimo. Pastor, Ele espera que eu venha na igreja. Pastor, Ele espera que eu seja fiel. Pastor, Ele espera que eu não peque. Pastor, Deus espera muita coisa de nós. Mas se tem uma coisa que Deus tem saudade, é de quando nós surpreendíamos eles com a nossa adoração. De quando nós surpreendíamos o Espírito de Deus com a nossa adoração. Então o tema de hoje é esse, uma adoração surpreendente. Uma adoração surpreendente. Pastor, aonde o senhor viu na Bíblia que tem uma adoração surpreendente? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho e você vai entender comigo. Abra sua Bíblia aí, se você pode, no livro de Amós, profeta Amós, capítulo de número 9, é o último capítulo desse livro de Amós. Amós é chamado de um dos profetas menores, não porque ele era baixinho, mas porque o livro dele é curto, diante de outros profetas que têm uns livros muito mais longos. E ele é chamado de um profeta menor da Bíblia, ele e alguns outros. Mas hoje eu quero trazer esse entendimento para o teu coração, de uma adoração surpreendente, uma adoração que surpreende o Senhor. Amós, capítulo de número 9. Acharam? Amém. Amém? Amém. Capítulo de número 9 de Amós. Opa, peraí que pulou. Meu Deus, pula não. A partir do versículo 11, você pode dar um pulinho aí. E vamos ler conosco. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. De novo, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Muito bem. Deus está falando de restaurar um tabernáculo, restaurar um templo, restaurar um lugar de adoração. Templo e tabernáculo é lugar de adoração. Mas esse templo que Deus está falando é um templo levantado por Davi. Na verdade, não é um templo e nem pode ser chamado de tabernáculo. Era uma tenda muito simples, levantada por Davi, logo depois que ele assume o governo, depois do governo de Saul, entra Davi e ele assume o governo. E ele levanta essa tenda. Por que ele levanta essa tenda, pastor? Porque a tenda construída por Moisés, 390 anos antes, essa tenda construída por Moisés, aquela tenda que Deus lá no deserto chamou o povo e disse, olha, vocês vão construir para mim um tabernáculo, uma tenda. E Deus foi dando as ordens para Moisés. Você vai fazer com esta medida, com esta altura, com esta largura, com este comprimento. Vai ter este tipo de tecido, vai ter este tipo de madeira. Você vai fazer uma arca, você vai fazer um altar, você vai fazer um lavatório, você vai fazer um altar de incenso, você vai fazer uma arca, sobre uma arca, Deus foi dando toda aquela ordem para Moisés fazer preparar aquele tabernáculo. E Moisés preparou exatamente como tinha que ser. Mas lá, 390 anos depois, vai acontecer um fato, onde o povo vai à guerra. E quando eles vão à guerra, o que acontece? Eles perdem essa guerra. E por perder a guerra, eles resolvem então trazer a arca do Senhor
para o campo de batalha, para representar a presença de Deus, porque a arca do Senhor, ela representa a presença de Deus. E eles trazem a arca para o campo de batalha, e eles dizem, agora o Senhor nos dará vitória. Mas infelizmente naqueles dias eles perdem a batalha também, porque havia um pecado. Aquele tempo era o tempo do sacerdote Samuel. Samuel estava sendo levantado como sacerdote. E o sacerdote antes dele, Eli, era um homem que era corrompido. E ele era corrompido e seus filhos eram corrompidos também. Seus dois filhos, Ofni e Finéias. E são os dois que carregam a arca até o campo de batalha. E o povo faz uma festa. O inimigo até fica com medo e diz, nossa, agora o Deus do povo de Israel está no campo de batalha. Esse é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse é o Deus que fez as pragas do Egito. Nós vamos perder a batalha. E eles vão contra Israel com toda a força e eles vencem. E nesse dia morre Ofni e Finéias. A arca de Deus é tomada. O filisteu, que era o inimigo de Israel neste dia, toma a arca do Senhor e leva para si. E Eli, o sacerdote, pai de Ofni e Finéias, quando recebe a notícia de que a arca do Senhor foi roubada e seus filhos estavam mortos, ele cai da cadeira. E caindo da cadeira, ele quebra o pescoço e morre. Então toda uma dinastia de juízes e sacerdotes terminam ali. Ali é o fim do período de juízes. Aí começa o menino Samuel, que vinha crescendo na presença do Senhor. Ele começa então a ser sacerdote, a ser profeta e a ser o juiz daquela terra. Ele é o último juiz. E é nesse tempo do último juiz que a arca do Senhor é perdida. Então o templo foi destruído nessa guerra, a arca foi perdida, tudo aquilo que tinha ali foi tomado. Muito ouro, muita prata, muita joia preciosa que foi usada na construção, foram tudo levadas pelo povo filisteu. Nessa época se levanta o rei Saul. O rei Saul reina por 40 anos em Israel, mas ele nunca se encorajou de ir buscar essa arca, de ir buscar junto aos filisteus e ganhar a guerra e trazer de volta a presença de Deus. Ele reina por 40 anos, sem ter a presença de Deus no meio do povo. E para quem conhece a história, o reinado de Saul é um fracasso, a ponto de Deus desprezá-lo e tirá-lo e chamar Davi por detrás das malhadas e escolher Davi, um menino, para ser o rei de Israel. Davi se levanta. Mais à frente, Saul vai falecer. Davi se levanta como rei e ele resolve buscar a arca. Ele resolve, no seu coração, trazer de volta a presença de Deus para dentro de Israel. E ele entra em combate contra os filisteus. Ele vence a guerra. Ele toma a arca. A arca é deixada por muitos anos na casa de um homem chamado Abinadab. Por 20 anos a arca fica na casa desse homem. E Davi então resolve buscar a arca. E ele vai buscar. E ele traz de volta para Israel. Só que não tem mais templo, não tem mais tabernáculo, não tem mais nada. Ele constrói uma tenda. Uma tenda pequena em relação ao templo. Coloca a arca do Senhor ali dentro. Ele não consegue restabelecer o serviço dos sacerdotes, dos sacrifícios, das ofertas. Não consegue fazer mais nada disso. Mas ele coloca de volta a presença de Deus. Ele reconstrói aquela tenda pequena e coloca ali no meio de Israel. E ali ele começa a adorar novamente ao Senhor. E trazer o povo para adorar ao Senhor. É dessa arca, dessa tabernáculo que Deus está dizendo, eu tenho saudades. Eu tenho saudades. Por que Deus não tem saudade do templo de Moisés? Por que Deus, lá em Amós já está bem para frente. Amós é aquele que vai também profetizar sobre a construção do segundo templo de Salomão. Então teve o templo de Moisés, teve a tendinha de Davi. Davi sonha em construir um templo para o Senhor, mas Deus diz para ele, você não vai construir, porque você é um homem de sangue. Mas ele junta todo o material e dá na mão de seu filho Salomão. E Salomão constrói o templo. Suntuosíssimo.
uma das maravilhas daquela época. Riquíssimo. E esse templo é destruído depois pelos babilônios. Mas mais adiante, Zorobabel, um outro sacerdote, é chamado para reconstruir o templo. Ele reconstrói. Mas não é mais um templo bonito como o de Salomão, não tem toda a riqueza como tinha de Salomão. E até Amós vai dizer assim, calma, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Mas Deus, Ele não fala que tem saudades do templo de Moisés. Ele não diz que tem saudade do templo de Salomão. Ele não diz que tem saudade do templo que Zorobabel reconstruiu. Mas ele diz, eu tenho saudade de novo, porque eu quero levantar outra vez aquele tabernáculo de Davi. Por que Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi? Por que Deus foi sentir saudade do tabernáculo simples que Davi construiu? Naquele dia, diz o Senhor, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Levantarei, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, e restaurá-lo-ei para ser como foi no dia da sua antiguidade. Você sente uma saudade de Deus aqui nessas palavras. Saudade de um tempo que não tinha voltado mais, mas que Deus ansiava por ver de novo, porque ele diz, eu vou levantar esse templo, como ele foi nos dias da antiguidade. E por que Deus tinha o desejo de levantar esse templo? Por que não o templo de Moisés? O tabernáculo de Moisés era grande, maravilhoso, poderoso. Havia duas grandes salas, uma chamada o lugar santo e uma outra fechada, onde havia um véu que separava a arca do Senhor da presença do povo, que era chamado de o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava lá. Ali tinha o lugar do altar, do sacrifício. Tinha tudo que Deus chamava. Era exatamente tudo que Deus queria que fosse. Como que era o tempo de Moisés? Exatamente o que Deus queria que fosse. Ele disse, Moisés, faz assim, 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 assim. Moisés foi lá e fez. Mas por que Deus não tinha saudade desse tempo? Por que não tinha saudade do tempo de Salomão? O templo de Salomão era forrado de ouro, gente. Derrubaram o templo quando conseguiram e derreteram o ouro que tinha na parede. Eram toneladas de ouro. Toneladas de ouro. Madeira preciosa, pedras preciosas. Por que Deus não tinha saudade desse templo? Por que Deus vai falar para nós assim, eu quero reconstruir a tenda de Davi? O que pesava no coração de Deus quando ele olha para trás e vê todos os lugares que foram levantados para ele em adoração e fala, mas eu tenho saudade daquela tendinha. Daquela tendinha. Por quê? O que levou Deus a pensar assim? Por que não o tempo de Zorobabel? Por que não? Eu digo para você, eu explico para você. Moisés construiu um templo exatamente como Deus mandou, do jeitinho que Deus queria. Deus ordenou, Deus disse como fazer, e ele foi lá e realizou. Um servo bom, obediente e fiel. Fez. A Salomão, Davi chamou Salomão ainda menino e disse, Salomão, meu filho, eu vou morrer, mas antes de eu morrer, está aqui todo o meu tesouro. Ouro, prata, madeiras, tudo. Você vai construir um templo para o Senhor. E deu ordens a Salomão, e Salomão cumpriu. Zorobabel só reformou aquilo que já estava pronto. Aquilo que já estava pronto em termos, já estava destruído, mas precisou reformar e colocar em ordem. Qual é a diferença de Moisés, de Salomão, de Zorobabel e de Davi? Qual é a diferença? É simples. Pequeno. Moisés, ele constrói para Deus um lugar de adoração porque Deus mandou. Davi, porque desejou. Eu desejo adorar ao Senhor. Então eu vou lá e construo um templo. Deus está chamando cada um de nós aqui, quando Ele diz, eu vou levantar de novo essa tenda. Ele está chamando eu e você para voltar naquele tempo em que nós estávamos aqui porque desejávamos estar aqui.
na presença do Senhor. O povo todo vinha para o tempo de Moisés trazer sacrifício, trazer oferta, trazer tudo. Por quê? Porque era uma ordenança. Tinha data, tinha dia, tinha hora. Tinha as festas solenes. Na festa solene, todo o povo deve comparecer diante de Deus. E vinha todo o povo. Por quê? Porque era uma ordenança. Sabe? Deus está com saudade daquele tempo em que Ele não tinha que dizer: vocês têm que ir ao meu templo. Mas nós nos levantávamos de manhã e vínhamos com alegria, vínhamos celebrando, vínhamos: ah, Senhor, que bênção poder estar na tua casa. É desse tempo que Deus está falando. Eu tenho saudade daquele tempo em que meu povo não vinha só porque era necessário, era obrigado, ou era porque era um mandamento. Eu tenho saudade daquele tempo em que Davi, que era um rei, deixava a estrutura do seu palácio para se assentar na presença de Deus e adorá-lo numa tenda simples, num lugar qualquer, mas onde a presença de Deus estava. Então eu e você precisamos trazer de volta esse amor, trazer de volta esse sentimento no nosso coração. Há um tempo de preparação de Deus para nós, há um tempo de restauração de Deus, onde Deus está chamando os seus filhos para restaurarem uma adoração fiel, uma adoração verdadeira, uma adoração que brota do fundo do coração. Sabe por que Deus tinha saudade de Davi? Da adoração daquela tendinha? Porque você vai ler lá no Salmo 42, e você vai dizer, e ouvir Davi dizendo assim: ah, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Esse era o coração do adorador. Esse era o coração daquele que não importava se o tempo era grande, pequeno, rico, pobre. Não importava ele estar na presença do Senhor. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Importava estar na presença do Senhor. Importava estar na casa do Senhor. Saul reinou por 40 anos em Israel. 40 anos, nunca pensou em trazer a presença do Senhor para o meio do povo. Como é que uma pessoa fica 40 anos sem ter saudade da presença de Deus? Por isso que Deus vai dizer acerca de Saul: eu já retirei dele a minha misericórdia. Meu Deus. Meu Deus. Nem pensar Deus tirar a sua misericórdia da nossa vida. Nem pensar. E Davi, no primeiro ano do seu reinado, a primeira decisão que ele diz é: eu vou buscar a presença do Senhor. Eu vou buscar a presença do Senhor. Ele não estava preparado para construir um grande templo, ainda não. Então ele faz uma tenda simples e abriga a casa, a arca do Senhor ali. Deus tem saudade dessa adoração espontânea, dessa adoração, que essa adoração espontânea, essa adoração que brota do nosso coração, esse desejo de estar na casa do Senhor que brota em nosso coração, é isso que surpreende o Senhor. É isso que surpreende Deus. Não é porque Ele mandou, não é porque Ele me disse, não é porque eu estou atrás da minha bênção, deixa eu ir lá na igreja, que senão Deus não me abençoa. Motivação errada, meu lindo. Motivação errada. A motivação que Deus espera do nosso coração é que nós estejamos aqui simplesmente porque a presença dEle está. Amém. Simplesmente porque a presença dEle está. É isso que Deus espera de cada um de nós nesses dias. Veja, Davi inicia o seu reinado e sua primeira decisão é essa: ir buscar a arca do Senhor. E buscar a presença do Senhor. Davi entendeu que sem a presença de Deus, ele podia ser rei, mas ele não ia conseguir reinar. Sem a presença de Deus, querido, você é inteligente, mas você não vai prosperar. Sem a presença de Deus, querido, você é uma bênção, mas vai estar sempre um vazio no teu coração. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso para nós. Lá em João no capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se vocês forem tirados de mim, vocês nada podem
fazer. Nós não somos nada sem a presença. Se estamos de pé é porque temos presença. Se respiramos nesta manhã é porque temos presença. Se amamos as pessoas que estão ao nosso lado é porque temos a presença. E Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre a sua presença. Vocês têm me ouvido falar sobre isso. Por quê? Porque tudo nessa vida não tem nada mais importante do que a presença do Senhor. Não tem mais nada. Nada mais importante. Davi tinha sede. Deus não ama a suntuosidade de um palácio, a quantidade de sacrifício. Deus não ama saber que você está aqui porque você quer estar aqui. Deus ama saber que você está aqui porque você quer estar aqui. Eu não fui buscar ninguém em casa. Amém ou não? Amém. E não vou. Vocês já foram daquelas igrejas do interior? A igreja tem Kombi, a igreja tem busão, né? Tem ônibus. Vamos buscar os irmãos. Eu acho legal, tem que dar carona, tudo, tal. Eu acho certo. Mas eu acho que não é obrigação da igreja buscar ninguém em casa. Ninguém em casa. Claro, pastor, meu carro quebrou, semana, estou sem carro. Claro, situações. Mas, olha, se o busão não passar lá, não pegar todo mundo e não trazer, não tem culto. Então, o busão é mais importante que Deus. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Claro que a gente não quer que ninguém saia andando a pé 10 quilômetros para chegar aqui, não. Claro que o irmão pode passar lá e dar carona para o outro. Mas se o irmão não der carona, não vem, aí você está com a motivação errada. Não é? Ah, mas se não tiver um carro, não vem. Mas se não tiver um Uber, não vem. Mas se... Calma, querido, você está indo para a presença de Deus, você não está indo no cinema, não. Entendeu? Não estou indo no cinema. Cinema, começar a chover, não vou, deixa para lá, outro dia eu vou. Né? Ah, está ventando, está muito frio hoje. Ah, não vou sair de casa não, para ir no cinema. Mas eu vou. A casa de Deus, a presença de Deus. Ai, irmão, estiver chovendo canivete. E tem que vir de a pé sem guarda-chuva, não vamos vir. Mas pastor, vai morrer, vou nada, filho. Vou nada. Você acha que quem está me aguardando na presença dele vai deixar eu cair no caminho? Ele é poderoso. Em Davi havia uma sede de Deus. Em Davi havia um desejo incontrolável da presença de Deus. É isso que está faltando. Sabe, quando lá em Apocalipse, Jesus vai se levantar e dizer para a igreja: volte ao seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volte ao seu primeiro amor. Gente, vamos lá, quando a gente se converteu, ia na igreja com chuva, com sol, ia para qualquer jeito, tinha acampamento, a gente ia, tinha oração, a gente ia, tinha jejum, a gente ia, tinha festa, a gente ia, tinha pão com mortadela, a gente ia, não tinha nada, a gente ia. Eu saía do trabalho 7 horas da noite, eu tinha só um carro, ela ia para o culto. Nós tínhamos programação a semana inteira na igreja. Eu caminhava às vezes 30, 40 minutos, dá tempo lá da Alberto Sarmento até a Glicéria, onde era a igreja, até a José Paulino, onde era a igreja. Saía lá da Alberto Sarmento, lá no castelo, caminhando até chegar lá na nossa igreja. Porque não dava tempo dela passar, me pegar e me levar para o culto. Chegava lá transpirando, suando. Tinha trabalhado o dia inteiro já. Chegava lá suando, eu trabalhava de roupa social, camisa social, gravata. Eu tirava a gravata e ia caminhando. Porque hoje para vir no culto, se levar, pastor. Ai, pastor, né? Não, gente, Deus está buscando de nós isso aqui. Ele não tem saudade do tempo de Moisés, ele não tem saudade do tempo de Salomão, ele tem saudade daquela tendinha simples, porque lá naquela tendinha simples, ele sabia que aquele homem que tinha levantado aquela tenda, fez aquilo de coração. Fez aquilo com amor, fez aquilo com alegria, fez aquilo para estar na presença de Deus. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo, Salmo de número 84. Esse homem Davi, ele era um homem fora da curva, como a gente diz. Um adorador, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Um homem que amava
estar na presença de Deus. Leia comigo aí, olha o que ele escreveu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. A andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Sabe, da boca de Davi chamar Deus de rei, ele era o rei. Mas ele dizia, eu sou o rei de Israel, mas o Senhor é o meu rei. O meu rei. Davi 7 vezes por dia saía do seu templo, saía do seu castelo, do seu palácio, e ia para aquela tendinha para adorar o Senhor. Deixava o conforto do seu palácio, deixava o conforto, a sua estrutura, para estar ali na presença do Senhor. E aí ele escrevia esses versos maravilhosos. Versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, que louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual ele vai passando por um vale árido e faz dele um manancial. Quem tem a força em Deus não caminha perdido, não caminha esmo e não caminha à toa. Quem tem suas forças em Deus, a Bíblia diz que de dentro dele flui um rio de água viva e por onde ele anda brota um manancial. Brota um manancial de vida. Manancial, você sabe o que é manancial, né? Manancial é aquele broto de água que nasce e dali forma um rio, forma algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso. Todo rio começa numa fonte pequena e termina esplendorosamente grande, porque é infindável a quantidade de água que ele jorra. E a Bíblia diz que eu e você temos que ser mananciais de água viva. Aqueles que brotam água viva na vida das pessoas. Versículo 7 diz assim, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de quem? De Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ah, Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. É dessa adoração que Deus diz, eu tenho falta, eu sinto saudade de quando você chegava na minha casa e me adorava com alegria, me adorava com o coração, me adorava por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso te dar. É dessa adoração que Deus sente saudade. E dessa adoração brota coisas maravilhosas. Dessa adoração brota coisas poderosas. E é nesse espírito que nós temos que entrar, querido. Eu vim hoje trazer para você esse espírito de Davi. Esse formato de adoração que Davi estabelece, que não está ligado a um templo, não está ligado a algo poderoso, surpreendente, não. Nós começamos na sala de casa, nós começamos numa sala de hotel. Hoje estamos aqui, esse lugar abençoado, maravilhoso, que Deus preparou para nós, é uma bênção, né, Gabi? Quantas caixas de som você carregou na sua vida, Eltinho? Hã? Um pouquinho bom. Quantos cabos de fio você enrolou? Quantos metros? Se for computar, dá para rodar a terra, não dá? Dá, né, Rodrigão? Quantos cabos você enrolou lá? Não enrolei muito cabo não, pastor. Mas caixa de som você empurrou para todo lado. Ajudei. Ajudou também. Marcão também, pegou essa parte, né, Marcão? Um pouquinho. Pegou. Final. Quem mais estava lá? Deixa eu ver. Leandro, claro, estava lá. Pegou. Essa turma chegava cedo lá. Trazia as caixas de som tudo nas costas. Essas caixas aí mesmo. Montar tudo, esticar esses cabos tudo, botar esses instrumentos tudo.
Todo domingo lá na sala do hotel. Chegava 8 horas da manhã para acontecer o culto às 10. Acabava o culto meio-dia, o povo ia embora, ia nós lá desfazer tudo de novo. Saía do hotel às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. 2 horas. Mas Deus abriu portas. Nos trouxe para cá. Trouxe vocês, pessoas maravilhosas que estão conosco. Caminham com a gente. Tem nos levantado neste lugar uma igreja poderosa. Amém. Tem nos levantado neste lugar uma igreja vitoriosa, que caminha em força, em vitória, em poder, em autoridade. O nome da nossa igreja está rodando as cidades ao nosso redor. Por onde eu ando, eu ouço falar. Pastor, o senhor que é da Family Church. Temos ouvido falar. Temos ouvido falar. Temos ouvido falar. Temos ouvido falar. Então Deus está construindo algo maravilhoso. Por quê? Porque aqui há pessoas que são como o rei Davi. Trazem dentro do seu coração uma essência de adoração que traz saudade em Deus e faz ele dizer: meu Pai, como é bom chegar naquele lugar e encontrar homens e mulheres que me adoram em espírito e em verdade. Isso é importante. Isso é importante. Porque aquilo que Deus está fazendo em nós nesses dias são coisas grandes e maravilhosas. São coisas grandes, são coisas poderosas. Porque enquanto tiver em nós essa sede, esse desejo, essa fome da presença de Deus, querido, a presença não vai embora. A presença não vai embora. Agora, nós vamos entrar num mês muito maravilhoso. Por quê, pastor? Porque é aniversário da igreja? Não. Porque nós vamos ser visitados por homens e mulheres de Deus que têm uma palavra para o nosso coração. Amém. Que eu tenho certeza que Deus já tem falado com eles acerca daquilo que Deus quer que eles ministrem ao nosso coração. Eu tenho certeza que vamos ouvir aqui nesses dias palavras poderosas que vão encher nossa alma, encher nosso coração, transbordar nossa vida, abençoar cada um de nós. Mas para isso acontecer, eu e você temos que estar preparados. Eu e você temos que estar prontos. Parece uma festividade. É aniversário da igreja, é festa. Não, não é festa não. Não é festa não. É oração, é sacrifício, é jejum, é adoração, é busca da presença, é palavra. É palavra. Que nós vamos receber nesses dias que vão transbordar nossa alma. Mas para isso eu e você temos que estar preparados. Sabe o que Deus tem falado ao meu coração? Que do deserto vai fluir uma torrente de água tão grande, que vai passar no nosso meio aqui esses dias, querido. Vai passar nesse meio dos nossos dias aqui, vai passar nesse lugar de uma forma tão poderosa. Deus está dizendo: eu vou derramar meu espírito de forma tão poderosa nesses dias, que o que vocês vão ver, vão assistir, vai ser coisa assim de surpreender. E Deus me levou para uma palavra, e eu quero finalizar com ela. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 3. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3. A partir do versículo 9. Deus falou para mim que vai fazer a mesma coisa aqui. Então presta atenção no que Deus vai fazer. Aqui vai contar a história que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, esses 3 reis, saíram para 7 dias de marcha, onde eles encontrariam o seu inimigo mais adiante, no meio de um deserto. Isso fala muito conosco, porque a igreja, ela marcha pelos desertos da vida, rompendo com as amarras do inimigo e rompendo as muralhas, rompendo os grilhões e alcançando vitória. Mas a Bíblia diz que esses 3 reis saíram. E olha o que está escrito, versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado
que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe, o seu inimigo. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele então a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha que interessante. Os 3 reis saíram para ir a uma batalha. Por 7 dias caminharam. Não se preveniram, não se arrumaram, não se organizaram direito. Talvez a caminhada durou mais do que eles pensavam. Talvez eles pensassem que encontrassem o inimigo em 1, 2 dias de caminhada. Mas encontraram o inimigo só depois de 7 dias. E descobriram que eles não tinham mais água. Como é que faz sem água no deserto, irmão? Como é que você entra numa luta, numa batalha sem água? Dá para entrar sem comida. Não dá para parar para comer numa batalha, mas tem que molhar o bico, né? Tem que tomar uma água no meio daquela luta de espada para lá, espada para cá. E ele diz assim: Deus trouxe nós aqui para nos entregar na mão do inimigo. Deus vai fazer nós morrer de sede na frente do inimigo. Nós vamos morrer na frente do inimigo. Como que vai ser isso? E aí Josafá, um homem de Deus, chama um profeta. Ele chama um profeta, vamos consultar. Vamos consultar o profeta, vamos ver o que está acontecendo. E aí chamam o profeta. Consultam o profeta. Não havia água para os reis, não havia água para o povo, não havia água para os soldados, não havia água para os animais, a Bíblia diz. Não tinha nem água suja para dar para os bichos. Não tinha nada. Não tinha nada. Às vezes nós andamos assim, secos. Secos da presença de Deus. Porque a água na Bíblia, nós temos que lembrar, a água é presença do Espírito Santo. 3 reis, que por não se prepararem, chegaram numa batalha sem a presença do Espírito. Daqui 7 dias nós começamos uma batalha. Daqui 7 dias nós começamos uma batalha. Como você vai caminhar nesses dias? Com pouca água? Correndo o risco de chegar aqui sem água? Semana que vem? Correndo o risco de chegar aqui sem água? Você vai sair amanhã para enfrentar suas lutas, suas batalhas, sem água? Sem presença? Aí bateu o desespero. Que é o que acontece com a gente, né? Bateu o desespero, chama o profeta. Aí chama o pastor. Liga o pastor. Liga o pastor. Chamaram o profeta, versículo 13. Eliseu, o profeta, disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. O rei de Israel não era um rei bom nessa época. E o profeta não o respeitava. Você já imaginou euzinho aqui, pastor, falar assim para você? Um dia desse ele liga: pastor, estou precisando de ajuda. Eu falei assim: rapaz, vai procurar ajuda em outro lugar. Ele falou pro rei, amigo. Ou você fala pro irmão, o irmão fica chateado, triste, fica 30 dias sem aparecer na igreja. Né? Mas ele peitou o rei estava errado, ele peitou. O que você tem aqui, rapaz? Não tenho nada contigo. E ele vai dizer assim: se não fosse Josafá, porque isso eu respeito, eu nem ia dar a palavra de Deus para vocês hoje. Está escrito aí, vai para você ver. Porém, disse o rei de Israel: não, porque o Senhor nos chamou esses 3 reis para entregar na mão de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Israel, de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria, nem te atenderia, amigo. Tá? Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? Normalmente um tocador de harpa, um tocador de instrumento de corda, um Carlos na vida, um Marcos, né? Trouxeram um tangedor. A Bíblia diz que o tangedor começou a tanger, a tocar ali. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Elias e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Fazei neste vale covas e covas.
Por que fazer nesse vale covas e covas? Por que o profeta disse, olha, para resolver a situação da seca, vocês precisam fazer nesse vale covas e covas. Cavar poços, cavar cisternas. No meio do deserto. Não chove no deserto. O que adianta eu cavar poço? Que vai cair água da onde? É deserto. Mas eles obedecem. E eles cavam poços, muitos poços. Cada soldado arruma uma pau, uma enxada, uma picareta e vai cavar poços no meio do deserto, naquela terra seca. E cavam poços, muitos poços. Muitos poços. Porque com Deus a questão não é entender, a questão é obedecer. A questão com Deus, não estou entendendo o que Deus está falando. Não entende, filho, só obedece. Só obedece, dá mais certo você tentar entender. Às vezes tentar entender a gente atrapalha Deus. Deixa Deus fazer. Mandou cavar poço, cava. Não mandou, esses dias aí nós falamos sobre isso, não mandou o filho de Jacó plantar no deserto, agora sumiu o nome dele? Ismael, não. Meu Deus. Isaac. Obrigado, irmão. Não mandou Isaac plantar no deserto, e a Bíblia diz que deu 100 por 1. Agora mandou cavar no deserto. Cava no deserto aí, gente. Cava no deserto. O que é cavar no deserto? Eu vou dizer para você. Talvez você chegou aqui não com esse espírito de Davi. Talvez você chegou aqui não com essa potência de amor pela palavra, pela presença de Deus, como você tinha antigamente. E Deus está dizendo para você assim, olha, você está vivendo no deserto, mas eu tenho uma palavra para você. Começa a cavar poços nesse deserto. Porque esse deserto que você está vivendo, essa seca que você está vivendo, está chegando dias em que vai descer as águas. Está chegando o dia em que vai descer as águas. Foi isso que o profeta disse para o rei. Josafá, chama o povo, casa povos, cava poços, começa a cavar. Muitos, não é pouco não, cava muito, cava muito. Lê comigo a palavra de Deus para você entender o que o profeta disse. Versículo de número 17. Porque assim diz o Senhor, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Deixa eu falar para você, talvez você está vivendo um tempo de seca. Talvez você está vivendo um tempo onde você não sente a presença, onde você não vê mais o poder, a unção do Espírito Santo. Mas eu vim dizer para você nesta manhã que você precisa cavar poços. Pastor, como é que é? Vou ter que abrir um buraco aqui na igreja? Não! Você vai cavar poços no teu coração, meu lindo. Você vai cavucar aí, vai ver o que está de errado. Vai ver o que está tampando esse poço, o que está tomando lugar desse poço. Porque esse poço já foi cheio da presença, já foi cheio da água, já foi cheio do Espírito. E você entulhou o poço com pecado, com erro, com mentira, com problemas, com maldade. E ele está dizendo, cava, limpa, prepara, arruma, prepara, porque a água vai descer. Amém. Pastor, mas olha, o culto de hoje está igual da semana passada. É. Ele disse, você não vai ver vento, não. Você não vai ouvir barulho de chuva, não. Porque se venta e faz chuva, o Rodrigão sabe, eu sei, você sabe que vai chover. Você olha para o céu e fala, ó, tem até cheiro de chuva. Profeta não precisa de ver vento para falar que vai chover. Profeta não precisa dizer que está vendo a nuvem para dizer que vai chover. Deus disse, vocês não vão ver nada. Você vai vir semana que vem, vai sentar aqui e vai achar assim, é mais um culto. Se você tiver cavado poços, querido, se você estiver preparado para aquilo que Deus vai fazer, se você estiver preparado para aquilo que Deus está preparando para derramar no seu coração, você não vai ver vento, você não vai ver tempestade, você não vai ver nuvens, você não vai ver nada, mas vai descer água sobre esses vales, vai descer a presença do Espírito, vai descer o poder de Deus, vai descer a glória de Deus, e quem tiver com o seu poço cavado, vai ser cheio. Amém. Por isso que a questão é obedecer. Pensa comigo, se aquele povo não obedece, não cava poço, você acha que Deus ia mudar a história e falar, também não vou descer água? Deus deu a palavra de volta atrás. A água vai descer. O Espírito vai descer. Quem estiver preparado,
Vai se encher. Amém. Vai se encher. Se eu estivesse lá e fosse teimoso, assim, não vou cavar poço nenhum, estou cansado desse deserto, com sede, ainda vou cavar poço ainda? Ia ver os outros beber água, ia ficar o quê? Lambendo o dedo, chupando o dedo. Então, querido, prepara para aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Restaura no teu coração essa adoração. Restaura no teu coração essa adoração que surpreende o Senhor, que deixa o Senhor cheio da graça, que deixa o Senhor feliz, que deixa o Senhor maravilhado, e prepara o seu coração. Tira a tristeza, tira a angústia, tira essa choradeira, essa reclamação, esse mimimi, esse pote de Nutella que você carrega no coração aí. Arranque isso daí, e dá presença, dá lugar para o Espírito, porque ele vai descer, ele vai chegar, ele vai vir, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Você não vai ver vento, você não vai ver tempestade, você não vai ver nuvem, mas vai passar por aqui uma enxurrada de Deus. Amém. E vai deixar poços cheios. Amém. Aleluia. Aleluia! Deus está preparando para isso. Deus está preparando. Deus está preparando, e eu e você vamos ser alvo desse poder maravilhoso. Nós vamos ser alvo dessa coisa maravilhosa. Nós vamos ser alvo dessa chegada poderosa do Espírito de Deus, que vai encher nosso coração, vai derramar sobre nós, vai transbordar em nossas vidas. Vai transbordar, vai encher. Você vai, vão ser dias e cultos e maravilhosos que vão trazer uma presença de Deus para nós que vai ser doido, irmão, doido, vai ser doido. Então prepara. Eu estou preparado. Eu estou cavando poços já. Eu estou cavando. Desde a semana passada eu comecei um jejum. Eu falei para vocês semana passada, vamos começar jejum, gente. Jejua, se prepara para aquilo que Deus vai fazer. Se prepara, vai, irmão, começa a jejuar, começa a cavar poços, querido. Ah, pastor, eu estou com um problema tão sério, eu nem vontade de vir na igreja, querido. Então tá, você está com o sentimento errado. É o contrário, é aqui que você tem que vir para a igreja. É aí que você tem que cavar o poço, preparar, porque aquilo que Deus vai fazer é grande e poderoso. Deus vai fazer, filho, coisas maravilhosas. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas poderosas. É só uma questão de estarmos com o nosso coração pronto e preparado para aquilo que Ele quer derramar em nossas vidas. Amém? Amém. Você crê assim? Amém. Você crê que Deus pode fazer? Amém. Então, só para a gente encerrar, 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos encerrar. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Achou? A partir do versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi então, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, cada vez que tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas, irmão, a cada 6 passos. A cada 6 passos. Ele foi lá, quando termina essa procissão, ele monta aquela tenda, põe a arca do Senhor lá. Não tinha mais sacrifício, não tinha sacerdote, não tinha nada. Mas antes de trazer a arca, ele veio sacrificando. Ele veio sacrificando. Cada 6 passos, matava boi, matava carneiro. Matava boi, matava carneiro. Matava boi, matava carneiro. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido da estola sacerdotal de linho, a roupa do sacerdote. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Lá no finalzinho,
Versículo 17 agora, dá um pulinho. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido ofertas e holocaustos, abençoou o povo todo, em nome do Senhor dos Exércitos. É tempo de restaurar as tendas. É tempo de restaurar essa tenda de adoração. É tempo de preparar o coração para aquilo que Deus vai derramar nas nossas vidas. É tempo de nós nos colocarmos na presença do Senhor e dizermos a Ele: tudo é bom para nós, tudo é importante, mas a sua presença é tudo o que precisamos. Mas a tua presença é tudo o que necessitamos. Não sejamos como Saul, queridos, que tentaram viver uma vida sem a presença de Deus. Antes, viva na presença dEle, traga a presença dEle, deseje a presença dEle, dance na presença dEle, celebre na presença dEle, sacrifique na presença dEle, e você vai ver que Ele vai te dar vitória em todo o tempo e em todo o momento. Lá no capítulo 7, Davi fala com o profeta e diz: eu quero construir uma casa para o Senhor. E aí o profeta diz assim para ele: pode ir, faz do jeito que você está pensando, como tiver no teu coração. O profeta de vez em quando dá umas mancadas. De noite Deus levantou o profeta e disse assim: vai lá e fala para Davi. E o que ele manda falar para Davi, irmão, se ele mandasse falar para mim, eu não tinha nem força para sair do chão. Ele diz assim: vai lá e diz para Davi: por acaso você edificará uma casa para mim? Davi disse: eu tenho um desejo no meu coração, quero edificar uma casa para Deus. E Deus pergunta assim: você, por acaso, você tem desejo de edificar uma casa para mim? E Deus diz assim para ele: porque em casa nenhuma eu habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas eu tenho andado de tenda e em tabernáculo, em todo lugar que eu andei com os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com algumas das tribos? Para alguém eu mandei fazer uma casa para mim? Agora, pois, vai lá e diz a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde você andou, eliminei teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só é grande, como só os grandes da terra têm. Preparei lugar para o meu povo, plantei eles nessa terra, para que habite neste lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflijam como antes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso da vida dos teus inimigos, e também o Senhor te faz saber: você tem desejo de construir uma casa para mim, Davi, mas eu vou construir uma casa para você. Foi a resposta de Deus para ele. E a casa que eu vou construir para você vai ser eterna. O seu reino será de eternidade em eternidade. Só porque ele teve no coração o desejo de construir uma casa para Deus, uma casa de adoração. Só porque ele teve o desejo de construir uma casa de adoração, Deus estabeleceu para ele uma casa eterna. Uma casa eterna. Deus pergunta: estou perambulando com Israel para lá e para cá, eu nunca pedi para ninguém fazer uma casa. De onde você tirou essa ideia, meu santo? De onde você tirou essa ideia, meu filho? Está aí um homem que surpreendeu a Deus. Está aí um homem que soube surpreender a Deus com a sua adoração, com o seu coração, com desejo de presença, com desejo de estar na casa, com desejo de estar na palavra. Ah, querido, que Deus
encontre em nós nesses dias uma adoração surpreendente, como foi a de Davi. Que Deus encontre em nós nesses dias uma preparação poderosa de cavar poços no meio da nossa aflição, no meio do nosso deserto, no meio das nossas lutas. Que as chuvas desçam, que as águas fluam, que as torrentes do deserto passem sobre nós e nos encham do seu Espírito, do seu poder, da sua unção. Prepara teu coração. É um tempo de transbordar